Lefi é suede ayaolela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém. Nessa manhã quero trazer um despertamento, não polemizar já os acontecimentos cotidianos, mas para nós termos essa compreensão e esse despertamento. A necessidade de ordem, diz Paulo em 1 Coríntios 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça tudo isso para edificação. Olha bem que coisa interessante. Fazer tudo isso para edificação. E aqui em Efésios 5, também 14, ele vai dizer assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no nosso coração, dando graça sempre em tudo ao nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros. E aí é que quero trazer algo para os nossos despertamentos. Hoje, eu vejo que o faccionalismo não é para evangelismo, mas sim objetivo e nos propósitos de separação, de posição, de comando, exaltação. E isso tudo hoje é uma poluição viral luciferiana. Como hoje é revelado o seu ministério, tipificadamente, que é a tripsologia dele, que é roubar, matar e destruir, mas nós entendemos que Cristo veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Esse congresso imperiativo dele, que ele não se dá por derrotado, né, é administrado por tais ações em toda a nossa sociedade. Por quê? Eu não quero falar não só agrupamento religioso, não, porque reunião pode ter união para uma reunião, sempre vai haver uma separação, uma discordância de ideologia, e às vezes reveladas ou oculta, mas é expressada de forma agrupada, que são a unidade separada, e são oculta, mas são declaradas, são aquelas conversinhas que fazem por detrás um dos outros, né? Então, administrada essa ação luciferiana, que ele cria esse descontentamento, porquanto termina a reunião, aí, conforme eu estou falando, surgem os comentários facciosos, né? As discordâncias, e muitas das vezes dispersa grupos unidos e causa essa discrepância motivada por esses grupos indutórios ao legado principal, e por isso a discordância crítica. Mas a crítica, se não for pedido orientação, opinião, não existe crítica construtiva. Toda crítica é destrutiva, se tratando dessa situação que se fazem um propósito para uma unidade, mas se pede conselho, tudo bem, pode haver uma discordância até chegar a um ponto fixo, mas se não há, que haja uma unidade. E a palavra de Deus, no livro de Efésios aqui, a palavra de Deus vai dizer para nós, e de tornar congregar em Cristo, Efésios 1, todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como estão na terra. E nele digo, em quem também
foste feito herança, havendo predestinado conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os primeiros que esperamos em Cristo, em quem também estais, depois que ouviste a palavra da verdade, do evangelho da vossa salvação, tendo também crido, e foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa esperança, a redenção da promessa de Deus para o louvor da sua glória. Pelo que ouvindo também a fé entre vós no Senhor e a vossa caridade, o vosso amor para uns com os outros. E aí ele diz, não cesso de dar graça, lembro de vós nas minhas orações, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito da sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, qual as riquezas da glória da sua esperança nos santos, o qual a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo a sua direita no céu, acima de todo principado e potestade, e domínio de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés. Sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, ao seu corpo, a plenitude, aquele que cumpre tudo em todos. Então, amados, esse dispersamento que a palavra de Deus ela nos dá, essa advertência Paulo fala também aqui em Colossenses capítulo 2. Digo, porém, que ninguém vos engane com palavra persuasiva, porque ainda que esteja ausente do corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me. E vendo a vossa ordem e firmeza da fé em Cristo, como pois recebeste o Senhor Jesus, assim também andai nele, arrigados, ou seja, unidos, edificados nele, e confirmado na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graça, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias vãs e sutileza, segundo tradições de homem, segundo a rudimento do mundo, e não de Cristo. Então aqui está essa exortação de nós não nos mantermos na posição, não se deixar se levar, que, conforme eu falei, vai haver sempre numa reunião, a rebelação por causa do achismo, por causa das suas conceituologias, e muitas das vezes não vai haver essa unidade, dessa coinonia, que é o que o Senhor requer que nós tenhamos uns para com os outros, sempre respeitando, tendo uns aos outros superior a si mesmo, nunca querer ser mais do que ninguém. E a Bíblia, ela nos exorta. O próprio Senhor Jesus, ele fala de um pós-mestrado, a pós-graduação, que ele diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, encontrarei descanso para vossas almas. Então hoje há muita perturbação por causa essa ação luciferiana, esse império, essa motivação que causa essa indignação contra aquele que quer uma boa ideologia, um crescimento do Evangelho, uma unidade positiva. Aí vem os comentários destrutivos. A Bíblia diz que é melhor a repreensão aberta do que o amor encoberto. E às vezes surge esse caos, conforme eu estou falando. Não, eu estou falando
Eu não estou criticando, eu estou dando uma opinião construtiva, mas a opinião construtiva, conforme eu falei, ela tem que ser, quando é pedido um esclarecimento, um posicionamento, juntar os ideologismos para formar algum patamar. Mas se já tem uma esfera, se já tem essa unidade formada e é para acelerar, para crescer, para que essa célula se fortifique e não ela venha a ser dividida, ela venha a ser, estou falando no sentido da unidade de crescimento espiritual dentro de um procedimento, de uma reunião, quando é tratado de um assunto para engrandecimento e crescimento. Eu estou falando da discórdia que quando surge e esses movimentos luciferianos não esclarecedor, mas entenebrecido pela desordem da fofoca, do descontentamento, né? Então, que sejamos sinceros, puros, uns para com os outros. A Bíblia diz, segui a paz com tudo. Segui a paz com tudo. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, essas polêmicas, essas guerras, esses axiologismos, olha, irmão, a gente tem que deixar para lá. O capítulo 7 de Mateus é uma referência exortativa no sentido de procedimento e comportamento. Não julgueis para que não seja julgado. Não condeneis para que não nos condene também. Fala para não medirmos, porque também seremos medidos com a mesma medida. Então, o próprio Jesus, ele nos ensinou a ter esse comportamento ético, esse procedimento uns para com os outros, essa relatividade de unidade, não de quebra de união. É um perigo, né? Não julgueis para que não seja julgado, porque com o juízo com que julgares sereis julgado, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de vos medir. E por que reparas tu o argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando a trave no teu olho? Aí fala, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então cuida em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Aí aqui vai falar que é hipocrisia, não é ser sincero. Essa palavra hipócrita, a etimologia hebraica é hiprokonomai, quer dizer arte de interpretar. Não é uma realidade, mas é uma falta de sensibilidade da realidade. Que Deus os abençoe nessa manhã. E eu afirmo que Lefe é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Tenham todos um bom dia.